Faz quase 30 anos que a Constituição estabeleceu que o direito de greve na administração pública será exercido nos limites de lei específica. Mas a lei não saiu até agora. O presidente da República diz que o assunto vai ser acelerado. O objetivo do governo é que greves não paralisem serviços públicos, deixando claro que Forças Armadas, policiais militares e bombeiros militares não estão incluídos no direito de greve. Para discutir esse assunto tão polêmico, mas que demorou tanto para voltar à baila, aqui o senador Aloysio Nunes Ferreira, de São Paulo. Ele é autor de um dos projetos que regulamenta o princípio constitucional. Mauro Oliveira Freitas, advogado trabalhista e presidente da Rede Jur, que é uma associação de escritórios de advocacia empresarial. E João Domingos Gomes dos Santos, presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Eu gostaria de começar fazendo a pergunta que eu acho que todo mundo está perguntando, né? Por que, afinal, demorou tanto, né? Demorou 10 anos para descobrir que, por lei complementar não dava, teria que ser lei específica. E, no entanto, parece que o outro estava mais facinho. Um ano depois já estavam regulamentando a greve no serviço privado, né? Nas empresas privadas. Por que demorou tanto, senador? Olha, assim que eu cheguei ao Congresso como senador, eu apresentei meu projeto de lei. Em 2011, nós já estamos em 2017. Uma luta para fazer o projeto andar, né? Eu acho que nós temos vários fatores. Primeiro, a especificidade do direito de greve do servidor, diferente do direito de greve ou da greve do serviço, enfim, da iniciativa privada. A greve da iniciativa privada ela surge no conflito entre capital e trabalho e ela tem como foco o patrão, melhor dizer, o lucro do patrão, Estado servidor, o servidor e atinge não o patrão, que é uma empresa, mas é um público muito vasto. É porque é o servidor do público. Parece que o público é o real patrão. Dos peritos do INSS, no ano passado, foram 1,5 milhão de pessoas. Que prejudicou um monte de gente. Então, essa é a especificidade. Eu acho que o servidor público, ele tem um poder, ele tem uma organização, um nível de organização laboral, que é mais forte do que o servidor, o empregado de serviço privado. A maior parte das categorias. Em algumas categorias, especialmente, categorias que são ligadas, por exemplo, à educação, a todo mundo judiciário, né? São categorias que têm muito poder de pressão sobre o Congresso Nacional, porque são mais organizadas, embora o direito de greve seja mais, de organização sindical, seja mais recente. E terceiro lugar também por um pouco de comodismo, sabe? Porque, de alguma maneira, sobretudo a partir da decisão do Supremo em 2007, se estendeu ao servidor público e a disciplina da greve do servidor público, a mesma disciplina da lei a que você se referiu, que disciplina a greve na iniciativa privada. Uhum. Mas é uma adaptação precária, porque são coisas diferentes. Diferentemente do patrão na iniciativa privada, o governante, prefeito, presidente, governador, ele tem limites orçamentários, limites da lei de responsabilidade fiscal, né? Enfim, tem outras prioridades da população. Então é complicado. Tem rombo financeiro, como o Rio de Janeiro agora. Né? Agora, doutor Mauro, acabou que o Supremo, a Justiça em geral, tinha que legislar sobre casos específicos, porque não há a lei que regulamenta. Né? Na verdade, acabou não legislando, mas ele se manifestou em mandados de junção que tiveram que dar entrada em função dessa lacuna da lei. E percebemos que as decisões que foram sendo tomadas, foram amadurecendo, elas foram levando até um equilíbrio dessa relação num primeiro momento, o que, como o senador falou, acabou acomodando a condição. Agora, para fins de elaboração dessa lei específica, que está prevista desde 88, nós vamos há 30 anos, o que ocorreu é que realmente não é uma questão simples. Nós vimos aí algumas modificações no cenário político brasileiro, algumas questões também de gestão e, principalmente, fazendo um comparativo com outros países, nós vemos que a questão ela não é tão simples. Nós temos algumas propostas que estão sendo feitas em outros países, como a Comissão de Garantia na Itália, algumas experiências que a gente pode trazer como algo específico também para essa condição, porque, de fato, o que está faltando é esse equilíbrio, Alexandre. Aí eu pergunto se a sua confederação não é um pouco responsável por essa demora, porque não aceitou os termos
que eram propostos ao longo desse ano? Assumimos que, de certa forma, sim. E além dos motivos, por exemplo, elencados pelo eminente senador, há outros que nós achamos que tem realmente emperrado essa regulamentação. Uma causa secundária que é a absoluta inépcia e chega ao cúmulo da raia da irresponsabilidade dos governos em não tomar iniciativa e não liderar esse processo de regulamentar a greve. Nós estamos há 30 anos e quase 30 projetos tramitando no Congresso Nacional, nas duas casas, e todos eles não prosperaram porque todos eles têm um pecado original, digamos assim, lamentavelmente. Qual seria? É o da abordagem equivocada quanto à lei de greve. Todos querem regulamentar a greve como se ela fosse uma finalidade em si mesma, um instrumento para si mesma, e não é. A greve é quando se esgotam os outros, né? Ferramenta de um processo, do processo negocial. E essa ferramenta, esse instrumento, só pode ser usado, só deve ser usado no caso de frustração desse projeto negocial. Então, esses projetos, geralmente, eles têm o condão muito mais de evitar a greve, de proibir greve, alguns deles, do que realmente regulamentá-la. E aí que está o equívoco. Lei não se evita greve por norma, lei não evita greve, polícia não evita greve, exército não evita, ditadura não evita greve, nós fizemos greve em plena ditadura. O que evita greve chama-se negociação institucional, negociação coletiva. Nesse ponto, inclusive, senador, se o senhor me permite, o seu próprio Congresso, o seu próprio projeto, me perdoe, traz essa contradição. Mas ele tem como premissa dos procedimentos baseados na negociação coletiva. Mas eu vi alguns artigos sobre negociação. É que nós não temos negociação coletiva, aí está o equívoco. Então, primeiro, nós temos que estabelecer o Instituto da Negociação Coletiva e aí tratar da greve. Pois é, mas eu estou criando a negociação coletiva. Nós temos o Brasil subscreveu, nós falamos ainda há pouco, uma convenção internacional, da OIT, que previa esses mecanismos. 151. De 1978. Nunca foi outra coisa que também ficou parada. 30 anos parado. 30 anos. Então, no meu projeto, eu coloco como condição, inclusive para a deflagração da greve, para a legalidade da greve, que haja uma tentativa de composição. E se não der, aí dá 30 dias de aviso. Através da negociação ou através até de mecanismos como arbitragem, que devem ser trazidos, para evitar a greve. Porque eu acho que um dos problemas que dificulta o exercício do direito de greve é exatamente a ausência da negociação anterior. Senador, se o senhor me permite, essa é a questão. O senhor está tratando da negociação somente no âmbito da greve. Eu quero, inclusive, lembrar que nós aprovamos no Senado Federal, a Confederação, de certa forma, apadrinhou o projeto do senador Anastasia, que já está aprovado um projeto de negociação coletiva. Porque o meu projeto é sobre a greve. Exatamente. Pois é. Então, a negociação coletiva, eu convido, encareço ao senhor que nos ajude a complementar a sua aprovação hoje na Câmara, que ela inclusive tira as contradições do seu projeto. O seu projeto sempre prevê negociação coletiva, mas nós não temos direito à negociação coletiva, que há de ser conquistado antes. O meu projeto trata a negociação coletiva como digamos assim, para evitar uma greve, para compor interesses de modo a que não haja greve, exatamente porque o objeto do meu projeto é o direito de greve. É isso. Eu não estou tratando da negociação que deve haver permanentemente entre funcionários e servidores de administração. Eu estou tratando de um momento de crise. Quando houver a crise, eu gostaria de mostrar. O senhor elencou... E quem paga o pato na crise é a população. E o público, infelizmente... Isso não pode, tem que por mudar. Isso que a gente pediu o Twitter, depois eu vou mostrar umas tuitadas aí de nossos amigos que nos acompanham, das perguntas que estão fazendo. Mas o seu projeto, entre outras atividades, abastecimento de água, defesa civil, segurança pública, esgoto e lixo, transporte coletivo, vigilância sanitária, tráfego aéreo, médico, hospitalar, entre outros, né? Isso é atividade essencial. Portanto, tem que ter 60% de funcionários trabalhando no movimento grevista, à exceção de segurança pública, que tem que ter 80%. Não sendo essencial, é metade. A Constituição fala atividades inadiáveis,
para atender às necessidades inadiáveis da população. O funcionalismo concordaria com isso? Olha, eu diria o seguinte, está faltando muita coisa aí nos serviços essenciais. Faltam todas as outras atividades do setor público. Porque todas as atividades no setor público são essenciais. O que existe são serviços prioritários, os inadiáveis, serviços de urgência e serviços de emergência, que devem ter um tratamento diferenciado dentro de uma regulamentação de greve. Agora, só que talvez o que nós gostaríamos, se tiver a oportunidade de dialogar com o senhor, é quanto a esses percentuais, porque esses percentuais, se o senhor exige 80% de funcionamento na categoria, não é greve. A segurança, além 60%. Do que, ressalta, o projeto do senador ressalta algo que já está na Constituição, que atividades militares, quer dizer, Forças Armadas, Polícia Militar e Bombeiros, isso são normas internacionais. O Brasil homologou e já internalizou, inclusive, a Convenção OIT de que o senador falou, e na própria norma internacional, ela exclui os serviços, as Forças Armadas, o serviço militar, mas com um detalhe, senador. Ali naquela convenção, ela diz que o Estado é obrigado a criar mecanismos de realizar as relações de trabalho com essas forças. É mais um desafio para nós. Então não é só dizer que não pode e não Agora atender. Eu gostaria de ouvir o doutor Mauro, que está ouvindo os dois, aí está entre os dois. O que a gente percebe, a sociedade ela tem um questionamento a respeito disso também. Por exemplo, o que garante que, havendo essa regulação do direito de greve de servidor, isso nós não vamos ficar reféns, já que nós estamos também com a figura da estabilidade de emprego, garantia também de uma aposentadoria, o que garante que não vá extrapolar valores de salário do servidor? Como é essa? Os 10 mandamentos não impedem o pecado, quer dizer, o Código Penal impede o crime. Mas é isso que nós estamos querendo evitar. Você tem que criar condições para que, primeiro, se evite a greve, mediante uma negociação leal. Segundo, se porventura a negociação se frustrar, haja uma série de precauções preliminares à deflagração da greve. Avisar a população, manter um patamar mínimo de serviços. O senhor acha que é demais 80% da segurança? Eu acho que não. Mas, digamos, é algo que tem que ser discutido. E as chamadas consequências da greve também. Porque hoje em dia, depois da greve, se negocia, vamos pagar os dias parados e a greve vira simplesmente férias remuneradas. E outra questão que a gente deve cuidar também é que não haja também espaço para que nos percamos nesse caminho com a politização desses movimentos de greve. Porque realmente nós temos prefeituras novas, governo de estado. Se nós não tivermos uma comissão, alguém, um conjunto de profissionais garantindo a legitimidade e lisura desse ambiente de negociação, nós estamos sujeitos a ter algum tipo de problema, interferência política pura. Né? Eu botei aqui no Twitter, pedi perguntas para serem feitas para os senhores. Choveu perguntas. Já, direto? Direto. Choveu pergunta, mas vamos pegar algumas aí que a gente separou, porque não tem como usar todas as perguntas. Por exemplo, temos daí no hashtag Alexandre Garcia, o Portulano diz, se é ilegal fazer greve, por que não é ilegal e não pagar os salários dos servidores públicos? Eu acho que o Portulano é do Rio de Janeiro. Não, mas essa é uma condição de legalidade da greve. Se o poder público deu origem à greve por não pagar o salário, evidentemente o poder público está por isso que, por exemplo, a produção aqui me perguntou, você é contra que se corte o salário dos servidores públicos em greve? Os dias parados, sou contra como norma, assim como sou contra a anistia como norma. Isso deve ser, porque a cada greve tem uma motivação, tem um causador, tem um desfecho diferente. Numa greve como essa, que o poder público não paga, não tem por que cortar o salário. Não tem como cortar o salário. Mas isso foi uma decisão de 6-4 do STF em outubro do ano passado, que vincula outras decisões também, e o STF decidiu em que, havendo greve de servidor público, se deve cortar o ponto já de imediato. Ressalvada aquelas causadas pelo próprio poder público. É por isso que eu me lembrei aí dessa situação. O seu projeto está prevendo isso. Se houver corte de salários... Vamos ver mais uma manifestação, mais uma tuitada aí. É do Ney, né? Até onde é justo impedir a greve de militares se o próprio governo não respeita os direitos deles? Bom, aí fala da insalubridade. O fato é que não existe greve de militar. Não pode. Né? Não existe. Esse conceito não existe. Não existe. Não se pode falar. Aliás, isso é mundial. É mundial, diz o doutor. Alexandre, me perdoe a percepção que eu tenho, que aqui se trata de regulamentar a greve por espasmos e
através das exceções. A primeira lei para regulamentar a greve no país foi aquela greve dos aeroviários que pararam os aeroportos, aí começou a regulamentar a greve. Agora, por exemplo, esse assunto está tão estimulante porque é por causa do movimento dos militares, mas não existe greve, não pode haver. Agora, o que eu quero fazer aqui, proponho que nós tratemos desse assunto, que os militares têm que ter, está na convenção da OIT, tem que ter mecanismos de realizar as relações de trabalho, porque tem que ter alguma válvula de escape. Foram abandonados em meios, sem meios de solução. E a própria segurança pública está sem meios aqui no Brasil hoje para nos dar segurança pública. O que a gente está vendo aqui é mais seguro estar na Síria, né? Nesse momento. A gente olha os números, é incrível. A polícia militar é militar por uma decisão da Constituição. E o bombeiro até os bombeiros também. Né? Sendo militar, ele está sujeito ao princípio da hierarquia e da disciplina, que estão sujeitos os militares. Pois é. Essa é uma regra constitucional. É o princípio básico da organização militar, que vale para as Forças Armadas e, por uma decisão da Constituinte, vale também para as polícias militares. Nem sei se é correto ou não, mas está lá. Se o país entra em greve... Está lá. Agora, tem que haver sensibilidade. Que as condições de trabalho da polícia, salarial, as condições de trabalho mesmo, criam uma panela de pressão que explode, não tem como. Daí tem que o governante ter sensibilidade para conduzir isso, para evitar que essa panela de pressão... Os governantes receberam cada herança aí, né? Mas a gente vai voltar a esse assunto daqui a pouco, inclusive ouvindo a voz das ruas, logo depois dos nossos comerciais. Estou aqui com o ministro Henrique Meirelles. Acabamos de fazer uma entrevista com ele que vai ao ar hoje à noite, às 11h30 da noite. E o ministro trouxe muitas novidades. Conta uma só pra gente, ministro. Por exemplo, nós vamos aumentar o limite de saque no FGTS para o financiamento da casa própria. E ya sabes fotografía. ¡Ah! ¿Quiere fotografía? Haz lo que comía. Faça um test drive e descubra por que o HR-V é o SUV mais vendido por 2 anos consecutivos e com o maior valor de revenda. Novo Honda HR-V 2017. A revolução leva você. Murilo Benício, o ator, você já conhece. Mas o empresário, o investidor, você vai conhecer agora. Quando eu soube que a XP está transformando o mercado com uma forma diferente de investir, virei cliente na hora. Só na XP eu conto com um assessor de investimentos que busca as melhores oportunidades no Brasil e no exterior, de acordo com o meu perfil, com transparência e imparcialidade. Faça como eu e mais de 160 mil investidores. Mude para XP Investimentos. A autoridade comete o abuso, não acontece nada com ela. Os ânimos estão acirrados em Brasília. O poder não é para sempre, ele se acaba. Se isso é verdade, vai aparecer. Muita coisa ainda pode acontecer. Bom, senhores, temos um novo termômetro, uma nova temperatura. Longas horas. De tédio a gente não padece. Então voltamos a discutir o direito de greve e vamos ouvir as ruas, para depois ouvir os nossos convidados.
O direito de uma categoria não pode ultrapassar o direito de um cidadão apenas. Tem que ser respeitado o direito de ir e vir, o direito aos serviços básicos como saúde, como educação. Todos devem reivindicar seu direito, porque assim, se ninguém no passado tivesse reivindicado nada teria mudado, mudança nenhuma teria acontecido. Agora, o caso do Espírito Santo, aquela violência e tudo mais, não foi culpa dos policiais por eles terem entrado em greve que a sociedade virou um caos. É culpa da sociedade em si. Por exemplo, eu preciso de polícia para ser uma pessoa melhor? O melhor caminho sempre é a negociação. Eu acho que existem meios de você negociar, de você conversar e de você manifestar seus interesses, suas pautas, suas reivindicações de uma forma que não venha a prejudicar uma parte da população que não está envolvido nisso. Puxa, como é bom a gente ouvir as ruas, hein? Se os nossos eleitores todos tivessem essa sensatez, né? Senador, como é que o senhor analisa essa opinião e como é que o senhor, como representante do povo de São Paulo, vai ajudar a resolver essa questão? A minha opinião está expressa no projeto que eu apresentei em 2011. Acho que é preciso compreender a especificidade do serviço público, é um serviço que dirige ao público. Quando há conflito, o público não pode ser o maior prejudicado. Tem que haver mecanismo que resguarde o interesse do público em atividades que são essenciais. Mas acho que é preciso também que se evite a greve mediante uma negociação leal entre os governantes e os servidores do Estado. Eu acho que é por isso é que eu apresentei o projeto que basicamente contém essas preocupações, procura tratar desses temas. Doutor Mauro, eu vou deixar o senhor para depois, o senhor está de mediador aí, vamos ouvir o representante do funcionalismo público. Esse último telespectador resumiu bem. Valorizar a negociação. A modernidade hoje nas relações de trabalho está em estimular o processo negocial. Aliás, a reforma trabalhista está querendo isso também. Isso, né? É isso que eu ia dizer. Por exemplo, está tão exacerbado esse incentivo à negociação que tem uma reforma trabalhista aí que, se aprovada a prevalência do negociado sobre o legislado, essa lei que nós estamos discutindo aqui não vai poder nada. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tem que ter um processo honesto, transparente e de boa fé, senador, de negociação entre as partes. E quando o senhor fala em boa fé de todas as partes. De todas as partes, por isso que eu disse, nós não podemos nos pegar nas exceções, que são a má fé, as greves direcionadas por interesses espuros, alheios às relações de trabalho, enfim. Assim nós superaremos esse problema, com certeza. Doutor Mauro, a gente está tratando de um assunto que diz respeito ao Estado brasileiro, mas afeta o país inteiro. O país estatal e não estatal. Isso. O primeiro entrevistado falou ali, o que a gente busca é esse equilíbrio, né? Eu acho que é super importante o discernimento. O que vem primeiro, trabalho ou greve? Primeiro deve vir o trabalho, a gente prestigiar o trabalho em relação à greve. Por isso, todas essas decisões do STF que já vem apontando nesse sentido. Em segundo lugar, o que vem primeiro, o direito de greve ou da sociedade? É algo que a gente tem que pesar. Sei que isso pode bater um pouco na condição e no ponto de vista de uma classe ou de outra, mas o fato é que não há justificativa em fazer uma boa negociação que leve a população brasileira, que já vem pagando muito imposto, tendo um retorno precário, ainda não ter nem essa precariedade. É isso que nos incomoda, é isso que o próprio telespectador já manifestou e que a gente deve pautar como regra básica para buscar esse equilíbrio. Outros países também com mesma dificuldade conseguiram, através de comissões e procedimentos de juntas acompanhando essas negociações, evitar exageros e politização pura desse ambiente. Senador, o nosso tempo está curtinho. O que o senhor acha que é possível fazer no Congresso para resolver algo que está esperando há 30 anos? Olha, eu vou apresentar já nessa semana um pedido de urgência para esse projeto meu e o relator vai examinar o projeto junto com demais que estão ali tramitando, mas eu vou pedir urgência para que nós possamos, eu imagino que já na semana que vem, votar a urgência, né? Porque é urgência urgentíssima, aliás, né? Porque não... Presidente, estão abertos para negociar e tocar isso? Claro, eu diria que tem 3 projetos hoje no Senado, entre os vários, tem 3 que disputam, que é o projeto do senador Aloysio, evidentemente, tem o projeto do senador Romero Jucá, que já tem um estágio de negociação com o movimento sindical bastante avançado. Esse projeto do Jucá, em grande parte, ele adotou o meu projeto. É isso que eu... E tem aquele 287 do senador Paim, que até rejeitou do senhor na comissão. Eu acho que nós devemos sentar, tirar o que tem de melhor nos 3, fazermos e criarmos um projeto construído entre as partes. E tomara que isso beneficie o nosso país o quanto antes. Sem dúvida. Na próxima semana, outro tema de interesse nacional. De Brasília,
Alexandre Garcia.